lombos da verdade. O que é o cingido com os lombos da verdade? Que é o cinto da verdade. A única forma de você vencer o maligno, a única forma de você vencer o mal é usando a verdade. Digam graças a Deus. Aí falamos também na segunda sexta-feira, que a gente tem que se vestir com a couraça da justiça, que é aquele protetor. Essa couraça da justiça, ele defende você dos sentimentos que jogam, que lançam contra você. Sabe aquelas palavras que te machucam lá dentro, que dói mais do que uma facada, do que um revólver? Aquele que entra lá no coração. Então, é essa couraça que você tem que se vestir. Digam graças a Deus. E falamos na sexta passada dos calçados dos pés na preparação do Evangelho. Ou seja, você tem que estar firme. Firme na preparação do Evangelho. Firme com a tua fé. Firme na presença de Deus. Amém, irmãos? Aí no versículo 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, que é a quarta armadura, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. O que são esses dados inflamados do maligno? Os dados inflamados do maligno são aqueles dados de medo, joga. São aqueles dados de angústia, ele joga. São aqueles dados de tristeza, ele joga. São aqueles dados de dúvida, ele joga. São aqueles dardos que as pessoas começam a sentir aquele medo, aquele desprezo, aquelas angústias, aquelas tristezas, sabe? Aquilo que vai afligir da vida da pessoa. E a única forma de se proteger é com o escudo da fé. Amém, irmãos? Com o escudo da fé. Então, geralmente, um soldado despreparado é um perigo para si mesmo e um peso para os outros. Então, você é um soldado. Sempre há uma brecha. O elo fraco que acaba levando muitos outros à derrota. Devemos buscar sempre, estamos aptos e revestidos da armadura de Deus, revestido da força do seu poder. Ele nos deu as armas e devemos usá-las sempre, ou o nosso fim será a derrota. Se eu não souber usar a armadura, se eu não me revestir dessa armadura que Deus está nos dando, a gente vai ser derrotado. De certa forma, a gente... Por que eu falei ali que é um perigo para si e um peso para os outros? É a mesma coisa. Todos nós vai para uma guerra. Todos nós. Você tem o escudo, tem a espada, tem o capacete, tem a couraça. Você vai preparado. E de repente um do nosso meio não vai nem preparado, não usa nem o escudo. Aí o que acontece? Além dele correr, colocar a sua vida em risco, ele coloca o pelotão também. Porque o pelotão tem que se defender de um e cuidar do outro. Estão compreendendo, irmãos? Então ele coloca o risco também. E a mesma coisa na igreja. A igreja ela pode estar revestida do Espírito. A igreja toda ela pode estar revestida também até da armadura. Mas se tiver um despreparado, que não dê atenção, corre o risco até de afundar uma igreja. Porque vai estar aqui, defende um e cuida do outro. Defende de um e cuida do outro. Quem já caiu numa briga de bastante gente assim? Quem? Então, é ou não é assim? Aí de repente, que nem eu estava uma vez, brigava com 2, 3, eu vi o colega caindo, eu tinha que dar e tinha que ir lá juntar o camarada. A hora que eu juntava o meu colega, eu já estava levando o chute nas costas, daí eu caía, aí me chutava lá no chão, aí vinha o outro lá, eles brigavam com mais 2, 3, me levantava até ver se não ficava de pé de novo. É ou não é assim? Falta do quê? Despreparo. Porque se a gente tivesse junto, lado a lado, não tinha como. Daí era para derrubar 2. Então é mais ou menos por isso, irmão. Por isso que nós vamos falar hoje com a nossa quarta armadura, que é o escudo da fé. Coloca a mão no seu coração. Vamos pedir essa direção do Espírito Santo. Senhor Jesus, primeiramente, meu Pai, eu quero pedir ao Senhor neste momento que envie os anjos, meu Pai, mas os anjos com espada de fogo,
Não é qualquer anjo que o teu servo pede. Eu quero apenas 2 anjos com espada de fogo, para ir lá naquela direção, ir lá, amarrar o diabo lá. Se tem um demônio escondido naquele mato, tem um espírito maligno, Senhor, amarra 5 daqueles que estão lá. Faça cair por terra toda a obra do mal, em nome de Jesus Cristo, e proteja o teu servo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Espírito Santo, reveste agora os teus servos, meu Pai, com essa armadura do Senhor, e faça calar toda a obra do mal, em nome do Senhor Jesus Cristo, que quando colocar os pés lá, Senhor, que não seja eles, mas seja o anjo do Senhor que vai junto. Se há escuridão lá, agora as trevas vai ter que sair correndo, em nome do Senhor Jesus, porque nós somos crentes sim, mas não somos crentes do diabo, não, Senhor. Não somos crentes do diabo, nós somos crentes do Senhor, e como prova disso, eles verão o poder do Senhor, e eu creio, através da palavra, quando eu prego aqui para os teus servos, Senhor Jesus, que eu diminua, o Senhor cresça, que eu desapareça, o Senhor apareça. Desenvolve esta mensagem para o teu povo, e nos reveste com a tua armadura, em o nome do Senhor e Salvador Jesus, amém, graças a Deus, palmas para Jesus. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Se você tiver aberto aí, vai ali como sempre, entra ali no grupo da igreja, eu joguei uma das armaduras ali, o escudo, para você ver como que era o escudo antigamente, para você entender. Deve estar aí no grupo aí. Dá uma olhada aí, para nós começar. Quem não tiver, mostra como que é o escudo, aí depois também você vê. Paulo, veja que um homem tão espiritual, irmão, é muito, sabe, eu fico imaginando assim, ele viajando, digamos assim, né? Viajando nas ideias, vamos falar abertamente. Ele vê lá o soldado, coloca tal coisa, ele vai lá e colocou o nome. Aí ele viu o servo colocar a couraça no soldado, aí ele falou, puxa, aquela couraça é a couraça da justiça. Aí viu o servo lá colocar a sandália no pé do soldado, amarrando e tal, aí falou, puxa, pregação do evangelho. Aí ele vê o escudo, aí ele vê o servo, né, do romano, do soldado, pegar o escudo, e molhava o escudo, porque eles tinham que também molhar os escudos. Aí molhava os escudos e entregava para o soldado. Aí o Paulo, veja só, olhava assim, não, aquilo ali tem que ser o escudo da fé. Porque a princípio, a guerra que o homem ia travar, que aquele soldado ia travar, se o Paulo viu tudo isso acontecendo com o servo, então aquele soldado não estava indo praticamente para uma guerra, ele estava indo apenas para um duelo. Para um servo preparar o soldado romano, ele estava apenas para um duelo. De certa forma, era um duelo entre eles ou de algum lugar. Então não era, a princípio, uma guerra. Para ver que ele se preparou tudo certinho, tudo bonitinho. Então Paulo, ele começou a fazer essas coisas, que nem João. João lá do Apocalipse, sei lá, quando ele via as coisas, ele falava coisas semelhantes. Aí ele via tal coisa e falava, semelhante a tal. Então é o que o Paulo fez. Então ele conseguiu pegar tudo isso daí e trazer para o lado espiritual. E se você perceber, irmãos, tudo isso abrange numa única pessoa que se chama o Espírito Santo. Então esse escudo que você está vendo aí no grupo é desse tamanho. O escudo, ele cobria toda a pessoa. Existe aquele escudo que eles usavam, que é o escudo pequeno, é o escudo de batalha e tal. Mas esse escudo que Paulo estava falando, era justamente esse escudo que está aí no grupo, é um escudo grande. Grande. Eu estava pesquisando desses escudos grandes, a polícia, por exemplo, a polícia da Choque, por exemplo, antigamente, eles tinham esse escudo grande.
Quando eles iam para a manifestação, quando eles iam mesmo, quando o povo estava querendo mesmo partir para cima, que eles iam para essas coisas, o que a Choque fazia? Quando o negócio ficava na ruína pro lado deles, o que eles faziam? Eles vinham atrás do outro, colocavam os escudos grandes, todo mundo assim cobertava, jogavam o escudo por cima e os outros seguravam por baixo, enquanto os que estavam atrás sendo segurados pelo escudo do outro com as suas armas. Aí eles rodavam tudinho, tudo junto com os escudos. Os outros atacavam as pedras, tac, 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 e eles tudo junto, rodando, enquanto o outros que estavam sem escudo, mas protegido, soltavam as balas de borracha. Pof, 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 pof. Uma estratégia. Nos filmes dos 300, tem uma mais ou menos assim. No filme dos 300, eles contam mais ou menos, é uma história verídica deles. Teve um momento que eles estavam no vale, tudo parado, e aquele silêncio. De repente, eles olharam para o céu, mais um punhado de flecha que veio do nada, mas veio flecha de tudo quanto é lado. E esse escudo grande, na hora foi dada a ordem: se defendam! Aí os caras puxaram o escudo e fecharam, fizeram uma casa na hora, e aquelas flechas caíam. Puf, 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 puf. Não pegavam eles. Tem uma outra cena que eu vi de um outro filme, que é bem interessante, que esse soldado romano estava andando na floresta, atrás dos seus inimigos. Aí o que aconteceu? Eles pararam e viram que alguma coisa estava errada. De repente, do nada, dos lados, os caras soltaram uma bola de fogo que vinha com tudo. E como eles estavam andando, aí o que aconteceu? Esse se chama trabalho em equipe. Se protejam. Aí na hora, eles, com esses escudos grandes, na hora eles viraram, porque estava vindo de lá e vindo de lá, na hora se viraram e jogaram o corpo entre si e se agacharam. E aquelas bolas, pá, batia neles. Tipo, não derrubava o soldado e também não ia para frente, porque um com o corpo estava segurando o outro, enquanto com o escudo. Mas aonde que o pastor quer chegar nisso? Quando uma igreja trabalha em equipe, quando uma igreja está em oração, quando uma igreja está firme, tudo junto na presença de Deus, tudo junto numa única unidade de fé, não tem como o nosso inimigo, Satanás, derrubar uma igreja. Não tem, irmãos. Não tem como. Se todo nós estiver revestido com esse mesmo escudo, não tem como. Ele vem por cima, a gente vai se defender. Ele vem para os lados, a gente também vai se defender. Esse é o escudo da fé. E qual seria o significado? O escudo do soldado, pode ver aí, era um instrumento pelo qual ele protegia o seu corpo. Tinha tamanho suficiente para que o soldado se guardasse completamente atrás do escudo. Pode ver, ele é grande aí. Esse escudo era umedecido para se protegerem das flechas incendiárias lançadas pelos inimigos. E Paulo faz esse comparativo com os dardos inflamáveis do adversário. Quantos dardos inflamados não é jogado em nós? Todo dia, irmão. Todo dia os dardos inflamados são lançados em nós. Já viu aquela expressão? Eu tinha raiva desse daí, porque esse daí eu falava, esse daí para mim é maligno. Já viu aquela expressão? Depois, principalmente quem já trabalhou em fábrica, depois do almoço, sempre tem um que chega assim perto de você assim: nossa, que coati. Ou não é? Aí você ouve, parece que aquele coati sai da pessoa e passa para quem? Para nós. Aí vem aquele coati. Aí começa a passar o coati para todo mundo. Quando vê, o setor inteiro tá tudo com coati, tudo cansado, tudo dormindo. Isso daí é um dado inflamável. Agora se a pessoa fala, que coati, então fica com o teu coati. Aqui não. É ou não é? Você já viu essa expressão, coati? Então, é um dado inflamável. Às vezes as pessoas, às vezes o Satanás vai lá e joga um dado inflamado de dúvida na pessoa. A pessoa está lá na fé. Aí ele vai lá com aquele dardo e o dado vai, pim.
pega na pessoa. Na hora, já ficou com dúvida. Já começou a duvidar das coisas de Deus. Na hora. Aí acontece alguma coisa errada com fulano. Aí ele, quando ele lá no coração dele, vai chegar e dar graças a Deus, Satanás vai lá e joga 2 dados com tudo. Por que ele joga os dardos? Porque ele não consegue tocar na pessoa. Ele não consegue entrar na pessoa. Então a única forma é jogar os dardos inflamáveis, de longe, porque ele vai estar de longe. Aí a pessoa está cheia de fé. E ele não consegue tocar. Aí ele vai lá e joga o dado. Pum, pega na pessoa. De repente, a pessoa desanima. Tudo errado. Eu vou sair da igreja. Não está nada dando certo. Daí comecei a ir para a igreja, começou a dar tudo errado. Tudo dado inflamáveis. Coisas que o maligno faz, irmãos. Por isso que nós temos que se revestir dessa armadura e colocar em mãos esse escudo da fé. Abre comigo no 1 João, do capítulo 5. 1 João, do capítulo 5. Então, a quarta armadura se chama o escudo da fé. Fala para a pessoa do lado, escudo da fé. É isso aí, fala aí, escudo da fé. O escudo da fé, ele fala propriamente sobre a nossa fé, irmãos. O que tem de pessoas que falam que tem fé? Eu tenho fé, eu tenho bastante fé. Mas quando chega um grande problema da vida da pessoa, parece que aquela fé sumiu. Sabe que nem Coca-Cola? A Coca-Cola fechada, ela está cheia de fé. Mas a hora que você abre com tudo, ela faz aquele... E se você chacoalhar, ela explode para cima. Mas se você deixar aquela Coca-Cola aberta, cheia de fé, vai, a hora que você for tomar, não tem nem mais gás. Quer dizer, sumiu tudo. Ou a pessoa realmente tem uma fé alicerçada em Cristo Jesus, ou ela fala que tem fé e de repente do nada, ela desiste, do nada ela cansa, então tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada aí. E essa coisa errada está justamente aqui, ó. 1 João, do capítulo 5, versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Diga para a pessoa do lado, a nossa fé. Fale para ela aí, a nossa fé. É o que vence o mundo, irmãos. A única coisa que pode vencer o mundo, a única coisa que pode vencer o seu problema, a única coisa que pode vencer qualquer coisa da sua vida que vem contra você é a fé. Você tem que depender da sua fé. Você não pode depender de governo, você não pode depender de parente, você não pode depender de pastor, você não pode depender de ninguém. Dependa da sua fé. E essa fé em Cristo Jesus. Digo graças a Deus. Mas veja que João fala, todo que é nascido de Deus. Todo. Porque a única forma, e isso é verídico e é verdade, irmãos. É verdade. Uma pessoa, quando ela nasce de Deus, quando ela nasce do Espírito Santo, por mais que ela queira largar o osso, por mais, mas o que está nascido não consegue. Estão compreendendo? É como eu sei da minha vida com Cristo, eu sei da minha entrega, e eu sei do meu encontro com Deus, mas se eu chego e falo, não quero mais fazer a obra, vou abandonar tudo, mas lá dentro, fala, será? Será que você vai conseguir fazer isso? Está entendendo, irmão? Tem gente que consegue abandonar a obra assim do nada. Pum! Não quero mais saber. Vai lá e... Pum! E vive normal. Como se nada tivesse acontecido ou como se nada tivesse ali. Consegue. Mas a pessoa que nasceu, ela não consegue. Parece que tem alguma coisa que te segura ali e fala, será mesmo? Você tem coragem mesmo? Porque houve um encontro com Cristo. As pessoas teve um encontro com Deus. E aí ele consegue vencer o mundo. E qual seria o mundo? O mundo das acusações, o mundo das intrigas, o mundo das perseguições,
O mundo que apresenta aí querendo nos perseguir, querendo nos destruir, um mundo que te ataca. Você tem que vencer esse mundo, amém, irmãos? Vencer. E às vezes o mundo não é somente o que está lá, mas tem que ver o que está dentro de você. Se não há esse mundo. Porque muitas das vezes a gente tem esse mundo dentro de nós, achando que nós estamos bem com Deus e no fim a gente não estamos. Porque se eu tenho um mundo dentro de mim, dentro do meu coração, eu vou estar fazendo a vontade da carne. Eu vou estar fazendo os meus desejos. Eu vou estar realizando as minhas vontades, não a vontade de Deus. E a única forma de você vencer esse mundo é nascer de novo. Pastor, mas como que eu faço para nascer de novo? Eu tenho que entrar no ventre da minha mãe de novo e ela parir? Não. Jesus ensina. Nascer da água e do Espírito. Digam graças a Deus. Quando a pessoa desce as águas, ela sepulta o velho homem, a velha criatura. E quando ela retorna por uma nova vida. Amém, irmãos? De um velho homem, de uma velha criatura, se torna nova criatura. E a partir dali, ela abraça o Evangelho, calça essas armaduras, coloca a sandália do Evangelho, e ela coloca o cinto da verdade, começa a colocar a couraça da justiça, pega o escudo da fé, e ela começa a viver. A partir dali ela começa o quê? Nascer de novo. Digam graças a Deus. Porque no início do Evangelho todo mundo toma no leite. Leitinho. É como uma criança. Mas você vai aprendendo, você vai desenvolvendo. É como você voltasse que nem aquelas crianças lá. É como você voltasse daquela forma. Vai crescendo. Vai crescendo, até você chegar numa maturidade. Às vezes a gente olha para os outros pastores, né? Esses aí, nossa, os caras têm uma unção. Olha, a reunião do cara é uma reunião abençoada, né? Às vezes eu me pergunto, como que ele conseguiu chegar nisso daí? Como que esse pastor conseguiu chegar de ter uma igreja? Olha a forma que ele trabalha, como que ele conseguiu? Só que quando vai ver a história do camarada, o cara tem 30, 20, 30, 40 anos do Evangelho. Então veja o que ele passou, porque na hora ali, ninguém vai querer lembrar o que ele passou durante seus 30 anos. Mas com certeza teve problema nesses 30 anos. Mas ele permaneceu firme. Aí a gente entende a maturidade que ele tem com a vida espiritual. Digam graças a Deus. Então a fé que vence o mundo é uma fé que vê as realidades eternas, que experimenta o poder de Deus. E com essa fé e com esse escudo da fé, é possível sim vencer o mundo. Palmas para Jesus. Vai comigo ali no livro de Hebreus. Pode voltar um pouquinho para trás. Hebreus do capítulo 11. A fé, ela é importante para a nossa vida. O fato de você estar aqui na igreja, sentado aqui para ouvir a palavra, já é uma manifestação de fé. Sabia disso? É uma manifestação de fé. Porque se for por você, você ficaria na sua casa. Sim ou não? Agora que está começando a esfriar. Você poderia estar lá assistindo, sei lá, o SBT, alguma coisa, a Record. Mas só o fato de você estar aqui já é uma manifestação de fé. Só o fato de você chegar, Deus, eu vou entrar no propósito aqui com o pastor. É uma manifestação de fé. E quando você age a fé, de prontidão, Deus vai te abençoar. Amém, irmãos? Fala bem assim, do versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Olha só como que é fé. É como eu chegar e dizer, ó, como a minha fé. Eu já me vejo aqui na cidade de Renascença, pregando num altar feito mesmo, um lugar em que muita gente vai respeitar, o altar de Deus. Aí eu me vejo ali,
pregando o evangelho para muitas pessoas. Essa é uma fé. E quem não consegue enxergar esta fé e vai enxergar com os olhos físicos, vai chegar e vai dizer: é difícil. Olha como é que está a cidade. Está assim. Coloco pedras no meio do caminho. Então uma pessoa que consegue agir dessa forma, ela não consegue ter os olhos espirituais. Ela consegue ver a dificuldade. Agora a fé não. A fé, por mais que os teus olhos mostrem a dificuldade, mas a fé, ela trabalha por fora. Amém, irmãos? Por isso que tem que se revestir com esse escudo. Abraçar esse escudo e sair com esse escudo. Ó, eu tenho fé que eu vou comprar um carro. Tem fé que você vai comprar o carro? Então vai nessa fé. Aí no meio do caminho vai ter alguém: sei lá, não vai passar do teu orçamento. Não vai dar certo. Esses são as pessoas que olham com os olhos físicos. Mas se você tem fé para isso, isso se concretiza. Amém, irmãos? Jesus mesmo fala: se você tivesse um grão, se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você vai fazer com que esse monte passe daqui para lá, do tamanho de um grão de mostarda. Você viu como que é o tamanho? É uma sementinha bem pequenininha, né? Se uma sementinha dessa, Jesus comparou uma fé de uma sementinha dessa a ponto de transportar montanha, imagina então uma fé do tamanho de uma melancia, desse tamanho que estão vendendo por aí. Já imaginou uma fé dessa forma? Pensa, irmãos, uma fé, sabe, uma fé que você tem que vivenciar ela, uma fé que você tem que colocar em prática, porque o que vai lutar contra todo o mal, o que vai fazer você derrubar toda a arma maligna, é usando a fé. Digam graças a Deus. Com o revestimento do escudo da fé, essa é uma fé que crê nas realidades espirituais, que leva a justiça, que busca a Deus, que crê na sua bondade, que tem confiança na sua palavra e que obedece os seus mandamentos. Para mim, obedecer a palavra de Deus tem que ser pela fé. Para mim, obedecer tudo que está escrito tem que ser que na palavra de Deus. Olha uma fé, irmãos. Para mim, entregar minha vida para Jesus, para alguém que eu não estou vendo, é uma loucura. Para mim, entregar minha vida para alguém que eu não estou vendo, é loucura. Mas é o que? Uma manifestação da minha fé. Se eu estou andando em algum lugar e falo que aquele lugar é perigoso, mas eu tenho que passar por aquilo ali, mas eu tenho fé de que Deus está comigo. O que tem de pessoas fala: eu tenho fé que Deus está comigo, mas quando acontece alguma situação, parece que ela esqueceu de dizer que Deus estava do lado dela. E Deus sempre está do nosso lado. Digam graças a Deus. Sempre está. Sempre está ali do nosso lado. Aonde você for, Ele vai. Ele nunca esquece de você. Agora, se você está indo em algum lugar e você assume que Deus está com você, aconteça o que acontecer, irmãos. Pode vir até um assaltante te assaltar. Ele vai dar de frente com o próprio Deus. Não tem como. Ele não vai conseguir. Não vai realmente conseguir. Eu me lembro quando eu estava já na minha caminhada da minha fé, no início praticamente, que eu trabalhava de noite, e daí eu andava pela Curitiba, então eu pegava o primeiro ônibus da madrugada, ali, começando a usar a fé. De repente chega dois moleques do nada, querendo me assaltar. Eu olhei para o lado, olhei para o outro, sabe? Só que eu acho que eu estava tão aprendendo café que na hora ali eu fiquei tão frio que eles me ameaçaram até de morte. O cara colocou a mão aqui e falou: se você não dá o que você tem aí, nós vamos te dar um tiro aqui na cara, na tua cara aqui mesmo. Daí eu olhei para ele, com ousadia, eu falei: cara, se você tivesse arma, você não usaria essa bermuda de amarrar. De repente, do nada, apareceu um cara, negão, alto, grandão, já chegou já dando sopapo nos caras, batendo nos caras, surrando os caras, do nada.
Deu nada. Eu ali poderia ter ficado com medo e corrido. Mas eu usei o quê? A fé. Porque se Deus está comigo, então Ele vai me proteger. E pronto. Amém, irmãos? E pronto. Por isso se tem que usar essa fé. Digam graças a Deus. Abre comigo no 2 Coríntios, do capítulo 4. Volta para trás. 2 Coríntios, capítulo 4. Você precisa se revestir dessa armadura e usar o escudo da fé. A fé você tem que colocar em prática, irmãos. Ser um dizimista é uma manifestação de fé. Para o mundo que não entende, vai dizer que você é louco, que você é doido, que você não bate bem na cabeça e que o pastor está fazendo lavagem cerebral. Aonde já se viu como que entra na cabeça de uma pessoa de receber o teu salário ou qualquer coisa que ele colocar nas mãos, vai lá e separa 10% e apresenta para Deus? Como? Vocês estão entendendo? Como que eu vou apresentar 10% para alguém que eu não vejo? É uma manifestação do quê? Da fé. É que nem uma oferta. Quando você vai pegar uma oferta, você vai o quê? A oferta é uma semente. E você vai plantar essa oferta. É uma manifestação do quê? Da fé, irmãos. Você faz um voto. Faça um voto com Deus da fé, por exemplo. Senhor, eu tenho algo para realizar. E eu faço um voto contigo. Aí ele já olha lá dentro de você essa fé. E ele faz a coisa acontecer. Mas depois você paga com o teu voto. Ou você primeiro dá o seu voto. Ó, Senhor, como prova da minha fé, eu faço o voto e aqui está. Não é barganha, é voto. Isso aqui é uma manifestação da fé. Amém, irmãos? É como daqui a pouco nós vamos pegar lá que trouxe as roupas tudo. Aí vai colocar aqui, a gente vai orar e a gente vai consagrar. É uma manifestação da fé. Por quê? Porque é o escudo da fé. É esse escudo que você tem que ter, irmãos. O escudo da fé. Porque a hora que vir bola dos lados, você já está revestido. A hora que jogar aquelas flechas por cima para te atingir, você já está revestido com esse escudo. Um escudo invisível. E esse escudo se chama o Espírito Santo. Fala, o Espírito Santo. Fala de novo. Eu acho que o pastor está surdo, O Espírito Santo. Oh, glória! É isso aí, o Espírito Santo, irmão. Ele é importante. Então vamos ler ali comigo. Do 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Vamos ler o 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno da glória muito excelente. Então a gente vai passar por tribulação. Não vem dizer com papo furado que depois que se entregou a vida para Jesus, que vai ser um mar de rosa. Jesus não prometeu um mar de rosa para ninguém, irmãos. Não prometeu. Pelo contrário, a luta é dobrada. Mas pastor, se tá doido? Eu já saio tribulado do mundo para vir para Jesus, para Ele me tirar dessa tribulação. Ele tira a tribulação do mundo, do pecado que você vive. Só que depois que você se converte, você vai ter outro tipo de luta. E a luta é muito mais espiritual do que você imagina. Ou você acha que Satanás está feliz com você aqui? Você acha que ele está feliz? Você acha que ele está lá no inferno, brincando lá? Ei, tá lá. Aí a irmãzinha que legal, olha lá ela lá. Você acha que ele está lá, está assim? Tá nada. Ele está assim, ó. Nossa, eu tenho que derrubar aquele pastor. Não, eu tenho que dar um jeito de derrubar até essa igreja. Não, vou dar um jeito de tirar esse fulano, cicrano. Não, eu vou usar alguém para tirar. Ele faz isso, irmãos. Tem raiva de nós. Deixa que tenha raiva, amém, irmãos? Mas cuidado, não vai cantar aquela música se você não tiver certeza. Como diz que é aquela música, né? Que é, pode vir quente que eu estou fervendo. Né? O Titãs canta, né? Pode vir quente que eu estou fervendo. Mas cuidado. Cuidado, porque se você fala que pode vir quente que eu estou fervendo, você tem que estar revestido com o Espírito Santo, revestido com esse escudo da fé. Se você tiver revestido, pode vir. Pode vir quente que eu estou fervendo. Amém, irmãos?
Versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. O teu carro é temporal, a tua casa é temporal, os teus filhos, o teu casamento, a tua esposa, o teu marido, a tua conta bancária, tudo é temporal. Vai acabar. Vai chegar uma hora que vai acabar. E se Deus permitir que vai tocar para ver a tua fé, aí você vai ver. Já imaginou se ele deixa acontecer como aconteceu com Jó? Por isso que os teus olhos têm que ser espirituais, para você ter coisas eternas. Amém, irmão? E essas coisas eternas, pode ver, ela é eternas, ó. E as que não se veem são eternas. O que você não vê é eterno. Uma vida diferente é eterna. Aí você fala, puxa vida, eu queria ver o meu filho transformado. Mas eu olho assim, parece que não tem jeito. Parece que, sabe, não está dando nada. O meu marido, o meu casamento. Mas você tem que enxergar com esses olhos e ver que ele é um homem de Deus, e ver que é uma mulher de Deus. Você tem que ver que o teu casamento é um casamento abençoado, por mais que está atribulado, por mais que está acontecendo essas coisas. Esses são eternos, irmãos. É nisso que Deus abençoa. Amém, irmão? Quando foram lá derrubar as muralhas de Jericó, você olha para as muralhas, como que iam derrubar as muralhas? Naquela época não existia trator. Hoje, para derrubar uma muralha, os caras pegam trator, pega tudo com esses tratorzão que passa aqui na cidade, e vai lá e entra com tudo e já derruba. Mas os caras sabiam que iam derrubar aquela muralha pela fé. Aí eles rodearam, e os caras lá de cima, ei, seus trouxas, é desse jeito que vão derrubar as muralhas? Os caras passavam, rodeavam a cidade, porque era uma cidade. Então não era um quadradinho qualquer, não, era uma cidade. É como se nós começássemos a pegar lá da ponta da cidade de Renascença, fazer a volta, imagine, 7 vezes. Primeira vez, no outro dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, no sexto dia, no 7º dia, aí depois, no único dia, fazer as 7. Só que enquanto eles estavam tirando o sarrinho, de certa forma jogando um tomate, um ovo podre, né? Até bacalhado, fizeram até uma nhaca lá no pacotinho, os caras lá, jogaram. Mas só que quando eles estavam lá, usando pela fé, aquela muralha já estava rachando, eles não perceberam. E quando foi tocado a trombeta, quando eles gritaram, a Bíblia fala que caiu tudo por terra. Fé. Essa é fé, irmãos. Tudo que você fazer, faça pela fé. Não faça aos olhos físicos, porque pela fé é eterna. Digam graças a Deus, em nome de Jesus. Vai comigo lá no 1 Coríntios, quase indo para o final da mensagem, para você entender. 1 Coríntios do capítulo 16. Versículo 13. Fala assim, vigiai. Primeira coisa ele já fala, ó, vigiai, vigie, fique esperto, não vacile, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Em outras traduções bíblicas fala, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem e sejam fortes. Amém, irmãos? Homens de coragem. Quando se fala homens de coragem, se retrata homens e mulheres. Você tem que ser de coragem. Você não pode ter medo. Hoje você está cheio de fé. De repente amanhã você descobre que colocaram o teu nome na boca do sapo. Ai meu Deus, e agora? Cadê esse sapo? Lá vai o fulano, lá no brejo atrás do sapo. O que eu faço? A pessoa não dorme, a pessoa não consegue dormir, porque ela começa a olhar tudo quanto é tipo de sapo, para ver se o nome não está lá. Cadê a fé? Tem que ser de coragem. Se você está revestido com essa fé, nossa, colocaram o nome na boca do sapo, tadinho do sapo. Eu vou orar a Deus para que tenha misericórdia do bichinho. Amém, irmão?
Pode ter misericórdia do bichinho da pessoa que fez isso. Essa é fé. Ah, fizeram uma magia para mim e não sei o quê. Mas que magia fizeram, meu Deus do céu, me fala. Deram uma galinha, colocaram uma galinha preta lá na esquina. Meu Deus, e agora, o que eu faço? Não, seja de coragem. Que? Uma galinha? Para destruir uma vida? A minha vida vale mais que uma galinha? Faça-me o favor. Dá um boi de uma vez. É assim, irmão. Dá um boi de uma vez. Satanás escuta uma dessa e ele, opa, agora o negócio pegou mais embaixo. Sabe por quê, irmão? Porque quando você vai para uma luta, você não vai sozinho. Ou você acha que vai sozinho? Você não vai sozinho. Por que a gente tem que olhar com os olhos espirituais? A Anta, minha esposa, tem um anjo. Aqui do meu lado tem um, aqui do outro lado tem um. E o Miro foi resolver o problema, tem 2 anjos lá. Depois vai ter a resposta. Vocês estão vendo eles? Mas a fé te faz ver. Amém, irmãos? É isso que é fé. Seja de coragem, seja prudente, seja, sabe, vigilante com as coisas, irmãos. Lute, não desista não. Por mais que seja doído, mas não desistam, digam graças a Deus, porque o nosso inimigo lança continuamente as tentações, as influências e setas que tentam nos atingir, mas a fé em Cristo é o que nos guarda. Ele te protege de todo mal, irmãos. Ele te protege de todo mal. Por isso que em tudo, por isso que eu falo, irmãos, vocês têm que ser de oração. Seja uma pessoa de oração. Ora antes de dormir. Porque você orando antes de dormir, você vai entregar, sabe, o teu sonho, tudo para Deus. Olha, um grande segredo. Esse segredo eu falo para vocês, porque eu comecei a fazer isso e tem dado certo. Antes de você dormir, fala para Deus: Senhor, quando eu dormir, faça uma cirurgia espiritual dentro de mim. Uma cirurgia espiritual dentro de mim. Sabe como que é uma cirurgia, né? Você vai lá e te dá um negócio, você dorme que você não vê nada. Aí o médico vai lá e fuça você, o teu corpo inteiro, né? Arranca o coração aqui, estica uma parte daqui, você não vê nada. Você só acorda depois, vê tudo costurado. Chega nesse lado espiritual e fala: meu Deus, quando eu for dormir, faça uma cirurgia espiritual dentro de mim. Trabalho no meu coração. Começa a fazer assim: Senhor, trabalho no meu coração. Você vai dormir e o Espírito Santo vai trabalhar no teu coração, que você não vai perceber. Você não vai perceber, irmãos. Quando começar a acontecer alguma coisa, você vai sentir a diferença. Meu Deus, eu fiz isso? Não acredito. Porque se fosse lá, eu faria diferente. Porque há uma cirurgia espiritual. Peça para Deus. Isso é fé. Senhor, olha, trabalha aqui na minha mente. Quando eu estiver dormindo, na minha cabeça, na minha mente. Sabe, coloca todos os teus conhecimentos dentro da minha cabeça, dentro da minha mente. Se for para arrancar essa perna e colocar uma outra no lugar para me andar e caminhar no Evangelho, coloca, Senhor. Faça essa cirurgia. Ele faz, irmãos. É só você pedir. Amém, irmãos? Peça isso. Isso é fé. Isso é você se revestir. Isso é você ter esse escudo em nome do Senhor Jesus. Digam graças a Deus. Palmas para Jesus, irmãos. Lá em Gálatas, do capítulo 5. Por isso que o pastor gosta de mexer na palavra. Porque a palavra que ensina, a palavra que edifica, a palavra que te traz fé, é a palavra que abre a tua mente. Amém, irmãos? 1000 vezes vale 1000 vezes você ler comigo aqui a Bíblia, do que tá um aqui chegando dizendo: olha, Deus mandou revelar isso pro fulano. Aí tá uma plateia inteira lá e do cara fala: Deus me revelou que você tá com AIDS. Não é assim? Todo mundo assustado. Coitado do irmãozinho, os outros já vai até se afastar. Não vai nem ter coragem de abraçar o homem. Eu profetizo e não sei o que, Deus mandou dizer. Aí o povo aplaude. Aí fica o tempo do culto inteiro assim. Termina o culto,
No outro dia, continua com a vida arrebentada. Quer dizer, falou de profecia, deu um monte de revelação, mas não falou das armaduras que tem que se revestir. Amém, irmãos? Existe profecia assim que dá certo. Existe. Mas analise o contexto e analise o bíblico. Amém, irmãos? Por isso que, Gálatas do capítulo 5, do versículo 5, olha só. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Pelo Espírito da fé, você guarda a esperança e a justiça. Ou seja, você não pode perder as esperanças, irmãos. Não desista. Não desista com os teus propósitos com Deus. Não desista dos teus caminhos com Deus. Por mais que seja difícil, vai ser difícil, mas não desista. A gente ora, eu tenho orado e falo, e sempre dito, até falei para vocês, enquanto nós respiramos, ainda há esperança, irmãos. Por isso que nós somos cheios de falhas e pecado. Se eu pecar e eu viver amanhã, eu estou tendo chance. Agradecer a Deus quando você vê a luz do dia. Agradece a Deus quando você vê o teu filho chegando da escola inteiro, em paz e segurança. Pelo trabalho que você tem, pelo marido, pela esposa que você tem. Ah, mas o meu marido é um cavalo. Agradeça a ele, monta em cima. Mas agradeça. Entendeu, irmão? É a fé. E ele com o maior amor vai te levar. A princesa vai ser a princesa dele. Estou entendendo, irmãos? Você viu como que é a fé? Essa é a fé, irmão. Então estar com o escudo da fé é estar protegido com Cristo. Todo o nosso corpo deve estar guardado na palavra de Deus, no poder do Espírito Santo e com a mente cativa em Cristo, para nos proteger de tudo que o mundo nos lança para nos atingir. Proteja a tua vida. Coloca ela na palavra de Deus. Olha, coloca na palavra de Deus, irmão. Olha, está aqui. Aqui está a tua vida. Aqui está o teu futuro. Aqui está o teu sonho. Aqui está a tua transformação. Aqui está a tua bênção financeira. Aqui está a tua bênção conjugal. Aqui está a tua bênção espiritual. Aqui está a tua bênção em tudo. Os teus sonhos estão aqui. Digam graças a Deus. Qual é no final da mensagem? Salmos capítulo 3. E nós já vamos orar. Salmos capítulo 3. Quer ver? Fala bem assim. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim. Olha o que Davi fala. A minha glória é o que exalta a minha cabeça. Veja só, ele fala, o Senhor é o meu escudo. Tem uma aqui em Salmos que fala bem assim, eu amo esse salmo. O Senhor é minha rocha. O Senhor é a minha cidadela. O Senhor é o meu baluarte. O Senhor é o escudo da minha salvação. O meu Deus em que me refugio. Eu amo esse salmo. Então veja, quando você se entrega na confiança de Cristo, irmãos. De viver esse escudo. Então reveste desse escudo na tua vida. Amém, irmãos? Para você vencer todas as ciladas e as sete malignas de Satanás. Porque muitas vezes o pastor está ali para te ajudar, mas vai chegar uma hora que o pastor não vai estar por perto. Quem é que vai te ajudar? Estão compreendendo, irmãos? Porque às vezes existe um momento que você vai se encontrar sozinho. Você vai se encontrar sozinho. Enquanto nós estamos aqui, nós temos que fazer que nem esses soldados que eu falei do início. Eles trabalhavam em equipe. Em equipe eles estavam se revestindo, buscando da presença de Deus. Eles estavam tudo em equipe. Eles não largavam, não se largavam. Um protegia o outro. Então eles se protegiam com os escudos um ao outro. É assim que nós temos que fazer. Digam graças a Deus. Se coloquem de pé em nome do Senhor Jesus. Irmãos, a fé vence o inimigo,
protege dos ataques do diabo. A fé lhe ajuda a se defender das acusações, das dúvidas, das tentações do diabo. Se estão te acusando, se estão fazendo coisas contra você, a fé que te protege disso daí. Amém, irmão? É a fé. Acusaram você, falaram um monte de coisa. Eu tenho fé que Deus vai fazer justiça. E o escudo, ele protege o quê? Das setas. Como usar? Na hora da dúvida e da tentação, escolha crer em Jesus. Procure tirar suas dúvidas para fortalecer a fé. Digam graças a Deus. Palmas para Jesus, irmão.